Olá pessoal, eu, Fátima Maia, do canal Mimos e Encantos, novamente com vocês aqui, agora com uma outra peça russa, o tapete Vitória Régia, tá? Eu havia feito na Mimos e Encantos, acabei perdendo, né? Que a Mimos perdeu o canal, então eu vou regravar para vocês aqui, agora com o barbante 6, espessura 6, na cor cru, o barbante soberano. E vou trabalhar com a minha agulha 4 milímetros, ok? Eu vou deixar aqui uns 10 centímetros, um pouquinho mais, para fazer um bom acabamento. Faço um anelzinho mágico, subo 2 correntinhas. E fora essas 2 correntinhas, a gente vai colocar aqui 12 pontos altos dentro do anel mágico. Não aperta muito seu ponto, deixa ele soltinho, tá? Confirmando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fecha um pouquinho, gente, pouca coisa, tá? Não muito. Depois a gente aperta mais esse miolinho aqui do meio, tá? Que eu vou trabalhar pontos em relevos nesses pontos altos, então facilita pra gente. Eu vou fechar aqui não nas 2 correntinhas, vou fechar no primeiro ponto alto que nós fizemos, tá? Ele vai ficar assim, olha, por enquanto. Fica meio que um chapéuzinho, mas é normal, tá? Depois a gente aperta mais e ele regulariza. Agora aqui eu vou subir uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo da base. No próximo, 2 pontos altos no mesmo da base. E assim eu vou trabalhando por toda a carreira. Então, se nós tivermos 12 pontos na primeira carreira, aqui a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá? O dobro da primeira carreira. Agora, aqui, vou fechar no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, tá? Vou subir aqui uma correntinha, um ponto baixo no mesmo da base e no próximo um ponto baixo. Agora aqui, gente, eu tô aqui é o nosso primeiro ponto, tá? E eu trabalhei um ponto em cima dele e um em cima do próximo. De lá eu vou fazer um ponto alto relevo nesse primeiro ponto aqui da carreira, tá? Que tá embaixo desse primeiro ponto baixo. Então eu laço, venho aqui nesse primeiro ponto da carreira, pego ele em relevo e faço um ponto alto relevo, pode deixar soltinho. Venho no próximo pontinho e faço um ponto baixo, 2 pontos baixos na sequência. Vou voltar aqui embaixo no próximo pontinho,
em relevo. Essa primeira carreira, só que ela é assim um pouco mais lenta, tá? Aí eu venho no próximo ponto, um baixo, e no próximo, um baixo. Laço e venho aqui no ponto de trás, olha. Faço um ponto relevo meio soltinho. Vou no próximo ponto, um baixo, e no próximo, um baixo. Então, vocês veem aqui, olha, pro lado de fora, são 2 baixos, só que aqui a gente vai trabalhar todos os 12 pontos. Então, eu já fiz 1, 2, 3. O próximo ponto é no próximo pontinho aqui da frente, tá? Então, eu laço, venho aqui, faço o meu ponto alto relevo, vou lá atrás, trabalho 2 pontos baixos, sem pular nenhum pontinho, volto no próximo pontinho aqui, olha, faço o ponto alto relevo, vou lá atrás e trabalho 2 pontos baixos. E dessa forma aqui a gente vai contornar toda a carreira, tá? Vou finalizar aqui com vocês, fiz o meu último ponto, então eu fiquei aqui, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos relevo, tá? E 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pontos baixos. Aqui eu vou fechar nesse primeiro ponto baixo, tá? Com ponto baixíssimo. Agora, aqui, gente, nós temos aqui um ponto baixo. Então, eu vou laçar entre um ponto relevo e o outro, nessa carreirinha de ponto baixo, eu vou pegar uma alcinha dele e vou fazer um ponto alto relevo. Opa. Aí, eu venho no próximo ponto. E no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto relevo aqui embaixo novamente, olha. Não nessa última carreira aqui, tá? Na carreirinha de baixo, nós temos o ponto baixo aqui no meinho, olha. Eu pego as 2 alcinhas e faço um ponto alto relevo. Não pula, pula sim, pula de trás, vem no próximo, faz um baixo e mais um. Aí, eu venho aqui embaixo, olha, e pego essas 2 alcinhas aqui, ó. Faço um ponto alto relevo. Pulo o pontinho de trás, vem no próximo, um baixo e um baixo. Aí, eu desço aqui entre um relevo e o outro, aqui, gente, não nessa carreirinha aqui de cima, aqui embaixo, eu laço e pego 2 alcinhas aqui, olha, e faço um ponto alto relevo. E assim a gente vai até o final da carreira, tá? Contornei toda a carreira, os meus 2 últimos pontos eu fiz o relevo, 1 e 2 ponto baixo, vou fechar nesse ponto relevo aqui com ponto baixíssimo, tá? E fechamos então nossa terceira carreira. Olha, pessoal, então fechei no ponto relevo, tá? Agora eu vou subir uma correntinha, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Aqui, olha, entre esses 2 pontos relevo, nós temos um pontinho baixo aqui do lado, olha. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto relevo. Agora, sem pular ponto nenhum, eu entro aqui atrás, faço um ponto baixo, na sequência 2, na sequência
3, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, você abre esses dois pontinhos, você vai ver o ponto baixo bem aqui no meio. Então, vem aqui, olha, do ladinho, pega esse ponto baixo e faz um ponto alto relevo. Entra aqui atrás, um ponto baixo, 2 e 3. Aí, a gente desce na mesma direção, tem um pontinho baixo aqui do lado, olha. Bem fácil, tá? Entra aqui atrás, um baixo, 2 e 3. Aí, na mesma direção, do lado desse ponto aqui de baixo, você vai ver que tem um pontinho baixo aqui, olha. Nesse pontinho baixo, a gente faz um ponto alto relevo. Não aperta muito não, tá? Aí, entra aqui atrás e repete 3 pontos baixos. E aqui, a gente vai formando a nossa quinta carreira, pessoal. Essa é a quinta carreira. Para fechar a carreira aqui, fiz os últimos 3 pontos baixos e do lado desse ponto relevo tem o pontinho baixo aqui, olha. Então, é aqui que eu vou fazer o meu ponto alto relevo. E aqui, gente, falta um pontinho baixo aqui atrás, olha. Aí, eu fecho, nós temos que ter 3, eu tenho um aqui, 2 e 3, tá? Então, é nesse pontinho do meio aqui, olha, que eu fecho a minha carreira, tá? A partir daqui vai ficar tudo mais fácil. Dando continuidade, aqui onde eu fechei, eu subo com uma correntinha, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e dessa forma a gente vai percorrer toda a carreira, um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Bom, finalizei a carreira, fechando no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. E nesse mesmo ponto, eu faço uma correntinha e um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, nós chegamos aqui no pontinho baixo que tá em cima desse relevo. Nesse relevo aqui, eu vou fazer uma pipoca de pontos altos relevo, tá? Então, eu não vou trabalhar esse pontinho de trás, a pipoca vai entrar no lugar dele. Aí, eu entro aqui, olha, por baixo do ponto relevo, faço um ponto alto, 2, 3, 4, venho aqui no primeiro ponto dos 4, fecho a minha pipoquinha, tá? Aí, esse pontinho de trás da pipoca, eu não trabalho ele, eu vou passar pro próximo. E vou repetir aqui agora 3 pontos baixos, um para cada um da base. 1, 2 e 3. Cheguei em cima do ponto relevo novamente, a gente vai repetir, olha. Um ponto alto, que é a pipoquinha, tá? Em relevo. 2, 3 e 4. Fiz os 4, venho no primeiro dos 4, fecho a pipoquinha, e daqui eu já passo, pulo o pontinho de trás, venho no próximo e faço mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Entro no ponto relevo e faço a pipoca de 4 pontos altos.
Fiz a pipoca, fecho ela e já vou entrar aqui, pulo o pontinho de trás, venho no próximo e faço mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Então, vai ser sempre assim, olha, 3 pontos baixos, uma pipoca, 3 pontos baixos e uma pipoca. Voltando aqui com vocês, olha, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pipoquinhas. Aqui ainda falta um ponto baixo pra gente poder fechar a carreira no próximo ponto com ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui eu vou subir uma correntinha, um ponto baixo no mesmo da base, no próximo, um ponto baixo. Aqui, olha, bem em cima da pipoquinha, um ponto baixo. Passa pro próximo lado, entra, nós temos mais um bloquinho de 3, um ponto baixo para cada um. E sempre na pipoquinha, olha, aqui do lado direito tem essa alcinha aqui, olha. Então, a gente pega nela e faz um ponto baixo também. Se não fizer esse ponto baixo na pipoca, a nossa peça, ela vai repuxar, tá? Então, olha, bem na cabeça aqui, ó, da pipoca, tem 2 alcinhas ali, você faz um ponto baixo também, tá? Vamos prosseguir assim por toda a carreira. Voltando com vocês, fechei a carreirinha de ponto baixo e eu vou repetir mais uma carreira de ponto baixo, tá? Então, um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento nenhum, tá? Só contornando a carreirinha aqui com pontinhos baixos, ok? Olha, pessoal, voltando aqui, fechei a segunda carreira de ponto baixo com ponto baixíssimo, tá? Nós estamos aqui bem no pontinho do meio, porque nós temos 1, 2 e 3 pontos, tá? Depois o próximo é referente à pipoca. Aí eu tenho 1, 2, 3. Então, eu sempre vou trabalhar no pontinho do meio uma pipoca. Aí eu vou subir então 2 correntinhas aqui. No mesmo ponto, eu vou fazer uma pipoca de 4 pontos altos. Venho no primeiro pontinho, faço 2 correntes e entro já no próximo ponto aqui, olha. Um ponto baixo, 2 e 3. Cheguei no pontinho do meio aqui, olha, certinho, que fica no meio das 2 pipoquinhas, tá? Então, aqui eu subo 2 correntes novamente, faço no próximo ponto uma pipoca de 4 pontos altos. Quando você for fechar a pipoca, não é na correntinha que você vai pegar. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. É no primeiro ponto alto, tá? Fecha a pipoca, faz 2 correntes e desce já no próximo pontinho aqui da frente. E trabalha mais 3 pontos baixos. Olha, o próximo a gente cai no pontinho do meio. Então, 2 correntinhas e uma pipoca. Vem no primeiro ponto, puxa sua alcinha, fecha, faz 2 correntinhas
e já vem no próximo ponto e trabalha mais 3 pontos baixos na sequência, tá? Então, essa é a sequência dessa carreira. Vamos lá, pessoal? Olha, aí eu fiz os últimos 3 pontos baixo. Eu tenho 2 alcinhas aqui, tá? Então, eu vou fechar aqui nessa segunda alcinha com ponto baixíssimo, que é as 2 correntinhas, né? Aí, nós vamos ter que chegar até aqui nesse ponto do meio em baixíssimo. Pega um pontinho, deixa eu virar minha agulha. Pega um pontinho aqui atrás, qualquer ponto, tá? Faz um baixíssimo para poder prosseguir aqui por trás. Baixíssimo. Entra aqui no pontinho do meio com ponto baixíssimo. Nós vamos ter que começar daqui agora, tá? Vem por baixo. Essa caminhadinha aqui, ela não vai aparecer, tá? Fica tranquilo. Agora, aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu tô no ponto do meio, em cima da pipoca. Eu vou descer neste outro ponto, que fica em relevo, todos eles aqui, olha, entre uma pipoca e outra, tá? Então, eu vou trabalhar neste ponto aqui, não é no ponto de baixo da pipoca. Aqui, eu vou fazer 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou descer aqui embaixo, olha. Eu tô aqui na direção da pipoca, eu venho um ponto antes nesse ponto relevo aqui, olha. Entro nele, tiro 2 alças, tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro 2 e fico com 2 na agulha, tá? Agora, eu vou fazer mais um ponto quíntuplo nesse outro ponto aqui, que fica no meio entre uma pipoca e outra, tá? Então, eu laço novamente 1, 2, 3, 4, 5 e venho aqui embaixo, olha. Nesse ponto aqui do lado, ó. Agora, eu vou fazer ele até o final. Então, tira 2 alças. Minha agulha tá segurando o barbante. Tira 2, tira 2, tira 2, tira 2 e tira 3, tá? Por enquanto, ela vai ficar solta. Depois que eu chegar aqui que eu vou prender, tá? Daqui, eu vou entrar direto nessa alcinha de 2 correntinhas e vou fazer 3 ponto baixo. Ponto alto, gente, perdão. 1, 2, 3 ponto alto. E um ponto alto alongado que você entra, puxa seu fio, tira uma alcinha, tira 2 e tira 2. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 altos e um ponto alto alongado. Agora, eu laço 2 vezes, vou entrar na pipoca, dentro da pipoquinha, puxa o fio, faz um ponto duplo, tira 2, tira 2, tira 2. 3 correntinhas. E vamos fechar nosso picô aqui na cabeça do ponto duplo, tá? Fechou. Agora, eu laço 2 novamente, entro dentro da pipoca, novamente, pro segundo ponto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Agora, nessa alça aqui, de 2 correntinhas do lado esquerdo, eu vou fazer um ponto alto alongado e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, nós vamos fazer um ponto duplo. Então, laça 2 vezes e nessa alça de 5 aqui, olha, nós temos a primeira alcinha de baixo, a segunda, a terceira,
Na quarta alcinha, eu entro e pego duas alcinhas aqui, gente, olha. O ponto não fica frouxo. Aí, eu tiro duas alças, alonga, tira duas e fica com duas na agulha, tá? É esse ponto duplo que vai fazer abrir aqui, olha, debaixo da pipoca, ok? Agora, eu tenho que fazer mais um ponto quíntuplo nesse ponto da frente. Então, eu vou laçar uma, duas, três, quatro, cinco. Vou descer aqui, ó, entre as pipoquinhas. Puxo o meu fio. Deixa eu dobrar, gente. Se eu não dobrar o trabalho, eu não consigo fazer. Olha, tira duas alças, tira duas, tira duas, tira duas, tira duas e tira três. Formamos o ponto quíntuplo. Daqui, eu já vou entrar nessas duas alcinhas do lado da pipoca e vou repetir o meu leque, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer um ponto alto alongado, onde eu tiro uma alça, tiro duas e tiro duas. Laço duas vezes, venho dentro da pipoquinha, tira duas alças, tira duas, tira duas. Um picô de 3 correntinhas, fechado aqui, ó, na cabeça do ponto duplo. Laço duas e volto dentro da pipoca. Tiro duas alcinhas, tiro duas e tiro duas. Do lado esquerdo, eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Aqui eu fiz 1, 2, 3 altos e um alongado. Agora, eu faço um alongado e 3 altos, ok? Então, olha, tira uma alcinha, tira duas e tira duas. E faz mais 3 pontos altos no mesmo espaçozinho. Agora, aqui, vocês vejam que o ponto quíntuplo, ele tá solto, né? Pra ele ficar bonitinho, igual esse daqui, eu vou pegar novamente, olha. Uma, duas, três, não no ponto duplo, tá? Uma, duas na terceira alça. Então, eu laço dois, eu venho aqui na terceira alça, que é uma, duas, olha lá, três, na terceira, faço um ponto duplo, tiro dois e seguro dois na agulha. Agora, eu laço uma, duas, três, quatro, 5 vezes. E vou aqui, depois dessa pipoca, olha o ponto aqui esperando, ó. Aí, eu tiro duas alças, duas, opa, desfiou meu fio, pera aí, gente. Vou começar de novo. Uma, duas, três, quatro, 5. Vem aqui embaixo. Tiro duas alcinhas. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. E agora, tiro 3. Olha. Vou fazer mais um com vocês. Entra agora aqui nas duas alcinhas do lado da pipoca e vamos fazer nosso leque. Então, você vê que do lado direito da pipoca eu faço o ponto quíntuplo. Do lado esquerdo é o ponto duplo, tá? É fácil de fazer, gente. É que a mesa no colo, assim, é muito fácil fazer. O problema é a mesa que amarra um pouco a gente aqui, tá? Então, eu já fiz aqui 3 pontos altos, um ponto alto alongado, laço 2, venho dentro da pipoca, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Faz 3 correntinhas,
entra aqui na cabeça do ponto duplo, fecha o picô, faz mais um ponto duplo, 2, 2 e 2. Agora, aqui do lado, um ponto alto alongado e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, aqui, olha, a gente tem que fechar com ponto duplo aqui, ó. Tem uma alcinha, duas na terceira alcinha. Então, eu faço ponto duplo e conto aqui, olha, uma alça, duas alças, 3 alças. Pega ali, tira duas e fica com duas, tá? Vamos fazer o ponto quíntuplo aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Desce aqui no próximo ponto, depois da pipoca, tira duas alças, tira duas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser 5, tá, pessoal? Senão, mas fica um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, que essa carreira aqui vale a pena sofrer um pouquinho, viu? Vai tirando de duas em duas, até ter 3 aqui, aí tira tudo de uma vez. E daqui você vai entrar e já vai começar o próximo leque, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aí fica uma peça maravilhosa. Então, eu vou contornar toda a minha carreira e já volto com vocês. Olha, pessoal, fiz todos os bicos aqui, né? Nossa peça tá maravilhosa. Aqui, gente, lembra que eu tenho o ponto quíntuplo? Aqui, eu tô fechando o leque. Deixa eu desmanchar um pedacinho aqui. Então, finalizei meu penúltimo leque, faço o ponto duplo, venho aqui no terceira laçada, tiro duas alças e tiro duas. E para finalizar, nós vamos fazer duas nessa daqui também, tá? Então, laça 2, vem nesse ponto quíntuplo, conta 1, 2, 3. Na terceira laçada aqui, olha, pega nas duas alcinhas, tira duas alças, tira duas e tira 3, tá? Olha aqui, ó. Aí, a gente finaliza o último leque. Peraí, que eu acho que eu peguei errado aqui. É que aqui nós caminhamos com ponto baixíssimo, né? Vai ficar um pouquinho mais apertado para fazer o ponto, o leque, mas dá para fazer tranquilamente, olha. 3 pontos altos, naquelas duas alcinhas, né? Um ponto alto alongado. Um ponto duplo dentro da pipoca. Vai ficar um pouco grossinho aqui, pessoal, mas dá pra passar ali, ó. Tira dois, tira dois, tira dois, faz o picô. Fecha na cabeça do ponto duplo, laça 2, volta dentro da pipoca. Tira dois, tira dois. Tira dois, vem aqui na alcinha do lado de cá, faz um ponto alto alongado e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, a gente vai fechar aqui nesse ponto duplo, aqui, olha, nos 2 pontos cruzados, vamos levar nossa alcinha lá pra trás. Vou fazer uma correntinha aqui, olha.
Então, ficou desse jeitinho aqui, olha. Bom, então agora a gente passou o fio aqui pra trás, e se você abrir aqui os dois lequinhos, nós temos aqui, olha, atrás desse ponto trançado, eu tenho 1, 2 e 3 pontos baixos. Eu vou entrar aqui por trás, no pontinho do meio aqui, tá? Só no pontinho do meio. Puxa seu fio e faz um ponto baixo. 5 correntinhas. Vamos do outro lado do leque, aqui atrás, novamente. Aqui, gente, olha o pontinho do meio. Nós temos aqui 3 pontos, tá? 3 pontos baixos. Eu pego no ponto do meio e faço um baixo. 5 corrente. Vamos pro próximo pontinho baixo, é o ponto do meio, e faço um ponto baixo. E dessa forma, a gente vai contornar essa carreirinha super fácil, tá? O mais difícil já foi aqui, olha, os pontos quíntuplos, né? Agora é tranquilo. Finalizei a carreira aqui, gente, e fechei no primeiro pontinho baixo aqui atrás, tá? Onde nós iniciamos a nossa alça. Nesse mesmo lugar, eu faço uma correntinha e um ponto baixo em cima desse ponto baixo. Nas alcinhas, aqui pode virar, tá? Não tem problema nenhum, vira. E coloca 5 pontos baixos dentro de cada alcinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse ponto baixo, um ponto baixo. Vai para a próxima alcinha e coloca mais 5 pontos baixos dentro da alcinha. 4 e 5. No ponto baixo, um ponto baixo. E assim a gente vai percorrer, tá? Um ponto baixo na base e 5 dentro, 1, 2, 3, 4, 5 dentro do espaço. Finalizando a carreira aqui, eu vou fechar com vocês no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente precisa chegar, nós temos aqui dentro da alça 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu tenho que chegar no pontinho do meio. Então, eu fechei no primeiro aqui com ponto baixíssimo, aí eu vou caminhar um ponto em baixíssimo, o segundo em baixíssimo e o terceiro em baixíssimo, tá? Chegamos bem no meio aqui do leque. Agora, eu subo uma correntinha e daqui para diante a gente vai repetir uma carreira de ponto baixo, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Só seguir em frente, pessoal. Finalizando a carreira aqui com vocês, gente, esses últimos 3 pontos vai ficar um pouco mais apertadinho, porque nós caminhamos, né? 1, 2, 3, eu fechei aqui com baixíssimo e caminhei 1, 2, 3 em baixíssimo. Mas a gente continua aqui, olha, entra dentro do ponto ali e faz o seu ponto baixo até chegar no primeiro pontinho aqui, tá? Um ponto para cada um da base. Prontinho, olha. Agora, eu fecho aqui no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, ok? Então, a nossa emenda, ela vai ficar aqui, ó, fechamento de carreira atrás do leque, tá? Agora, a gente vai trabalhar assim, onde eu fechei aqui com baixíssimo, eu subo uma correntinha, faço um ponto baixo, no próximo, o segundo baixo, e no próximo, o terceiro baixo. Agora, eu faço 2 correntes, venho no próximo ponto e vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Vou no próximo ponto e faço mais 3 pontos altos no mesmo ponto da base.
Solta sua alcinha, nós vamos ficar com uma pipoca de 6 pontos altos, tá? Nós temos duas correntinhas aqui antes, eu pego no primeiro ponto dos 6, puxo a minha alcinha e aperto a pipoquinha, tá? Faço duas correntes. Já venho no próximo pontinho, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Duas correntes e vamos repetir essa pipoca de 6 pontos altos. No próximo ponto, eu coloco 3 pontos altos no mesmo da base. No próximo ponto, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Solta lá, não pega na correntinha, conta de trás para frente para não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa sua alcinha, fecha a pipoca, aperta, faz duas correntes e já vem no próximo pontinho e repete 4 pontos baixos. Duas correntes e nos próximos 2 pontos você vai fazer os 6 pontos da pipoca, ok? E assim a gente vai contornar nossa carreira. Voltando com vocês, eu fiz a minha última pipoquinha de 6 pontos altos, fiz duas correntes e um ponto baixo que estava faltando aqui, porque a gente tem 1, 2, 3, 4 nessa carreira. Fechei aqui no segundo ponto baixo com ponto baixíssimo, tá? Agora aqui, gente, nós temos 4, né? 1, 2, 3 e 4. Nesse segundo ponto da esquerda para a direita, eu vou colocar um marcador, tá? Pegar um marcadorzinho aqui, olha. Deixa um pontinho de lado, nesse segundo aqui a gente coloca o nosso marcador, tá? Aqui eu só faço uma correntinha. Eu vou entrar aqui nessa alcinha de duas correntes, vou fazer 3 pontos altos. Dois pontos altos alongado. Agora tá aumentando um ponto aqui, fiz um, faço mais um. 1 e 2. O ponto duplo dentro da pipoquinha. As 3 correntinhas. Fecha o picô no ponto duplo. Faz mais um ponto duplo dentro da pipoca. E agora, nessa próxima alcinha, a gente faz 2 pontos alongado, 1 e 2, e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha. Então, vai ficando assim agora, olha. Daqui, gente, eu não vou trabalhar nesses 4 pontos baixos, eu vou passar direto para essa próxima alcinha do lado da pipoca, tá? Então, eu entro aqui e vou repetir o meu leque, que são 3 pontos altos. 2 pontos altos alongado. Dentro da pipoca, um ponto alto duplo. 3 correntinhas. Fecha na cabeça do ponto duplo, o picô, com pontinho baixo. Faz mais um ponto duplo dentro da pipoca.
Na alcinha do lado esquerdo, 2 pontos altos alongado. E 3 pontos altos. Uma correntinha. Daqui, a gente já passa para a próxima alcinha e começa mais um leque, tá? 3 pontos altos. E assim vai ficando essa carreira agora, ok? Olha, pessoal, vou fechar a carreira com vocês, fiz todos os leques, tá? Agora, a gente vem aqui, olha. Aqui temos uma correntinha e depois começa os 3 pontos altos. Então, aqui, ó, nesse espaçozinho do leque, por baixo da correntinha, eu vou levar o meu fio lá pra trás. Faço uma correntinha. E vou descer aqui, ó. Eu tenho 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Então, nessa carreira, sempre eu vou pular agora o primeiro. Eu vou trabalhar no segundo, no terceiro e no quarto, os 3 últimos. Agora, eu venho aqui, olha, no segundo ponto aqui, ó. Eu tenho o primeiro aqui, aqui o segundo. Aqui, nesse pontinho, o primeiro sempre fica um pouquinho apertadinho, tá? Eu faço um ponto baixo. Esse ponto que eu marquei é o pontinho do meio, então, eu posso tirar o marcador, que eu vou trabalhar em cima dele agora, mas eu vou entrar aqui nesse ponto baixo, vou puxar a minha alcinha e vou segurar, tá? Agora, eu vou pegar esse picô e vou levar pra cima. Aqui, ó, nós temos o picô e tem 2 alcinhas aqui debaixo dele. Eu passo pelas alcinhas, puxo meu fio e vou tirar tudo junto, todas as alças. Aí, eu venho no próximo pontinho, que sobrou ainda um pontinho baixo, aqui atrás, olha. E vou fazer o meu terceiro ponto. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, no segundo ponto eu já prendi o picô, e o terceiro eu faço separadinho. Aí, eu faço 5 correntinhas, 3, 4, 5. Venho aqui desse outro lado, olha. Vou pular o primeiro pontinho baixo, entro no segundo. Olha, entrei no segundo, faço um ponto baixo. Vou no terceiro ponto, puxo meu fio e seguro. Aí, eu levo o picô lá pra cima e vou pegar nas 2 alcinhas aqui, bem do meinho aqui debaixo do picô. Puxo meu fio e tiro tudo de uma vez. Vou voltar lá embaixo e vou pegar o último, daqui dá pra ver, o último pontinho baixo, que é o terceiro que a gente faz. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Não tô gostando da forma que esse picôzinho tá preso aqui, gente. E se a gente pegar... Tá muito... Eu não gosto de picô, gente. Se eu pegar aqui, olha, nas 2 alcinhas aqui de trás do picô, eu vou pegar. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, tá? Entrei aqui no segundo. Aí, aqui, eu pego essas 2 primeiras alcinhas aqui do picô, daqui de cima, olha. É fácil, tá, gente? Aí, eu vou lá buscar meu fio, venho aqui e fecho tudo junto. Entro aqui, olha, o pontinho baixo tá aqui, faço o terceiro pontinho baixo, tá? Aí, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas.
Vou lá do outro lado, vou pular o primeiro ponto baixo, entro no segundo e faço um ponto baixo. No pontinho do meio, eu vou puxar minha laçada, levo o picô, olha, tem duas alcinhas aqui do picô, passo por elas, aí eu puxo o fio e fecho tudo junto. E venho buscar o terceiro pontinho, olha. E faço mais um. Então, a gente tá ficando com 3 pontos baixos, tá? 5 correntes. 5 correntes, venho aqui nesse próximo motivo, vou entrar no segundo ponto baixo, que é esse aqui. Faço um ponto baixo. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo baixo, mas eu puxo ele e venho aqui pegar as duas alcinhas do picô. Passa por dentro das duas alcinhas. Vai buscar o seu fio e fecha tudo junto. Aí, a gente vem buscar, eu vejo aqui pela frente, é mais fácil, tá? Pontinho baixo aqui, olha. E faço o terceiro ponto baixo e repete as 5 correntinhas. Então, olha, vai ficando preso agora as nossas folhas, ok? E assim eu vou prosseguir por toda a carreira. Olha, pessoal, fiz a minha última alcinha de 5 correntinhas. Vou vir aqui, olha, eu tenho um ponto baixo, 2, 3. O primeiro fica meio tortinho aqui, mas dá para enxergar. No primeiro, a gente fecha com baixíssimo, tá? E vou repetir aqui, olha, um ponto baixo no primeiro. Um ponto baixo nesse ponto do meio, onde a gente prendeu o picô. E um ponto baixo no próximo, então, a gente fica com 3. Aí, aqui na alça, eu vou repetir agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós temos mais 3 pontos baixos aqui, olha. Então, eu vou pegar no primeiro, faço um ponto, no segundo, um ponto, e no terceiro, um ponto. Aí, eu repito dentro da alça 5 pontos baixos, ok? Então, nós vamos ficar com 3 pontos na base e mais 5 dentro da alça. Olha, pessoal, finalizando aqui, fiz os 5 pontos baixos, né? 1, 2, 3, 4, 5 dentro da alça. Fecho nesse primeiro ponto aqui com baixíssimo. Se alguém quiser mudar de cor, agora é a vez, tá? Eu não vou mudar, eu vou seguir em frente. Mas eu tenho que chegar agora até o meio aqui desse leque, olha. Nós temos 5 pontos aqui, eu tenho que chegar no terceiro ponto dos 5 com baixíssimo, tá? Então, eu vou caminhar, eu fechei no primeiro com baixíssimo, vou caminhar um ponto em baixíssimo, 2, 3, 4 e 5 pontos, tá? Cheguei bem aqui atrás. Nós temos 1, 2, tá certo. Cheguei aqui bem na metade, no terceiro ponto dos 5. Aqui eu começo a minha carreira. Então, repetimos agora um ponto baixo para cada ponto de base por toda a nossa carreirinha, tá? Finalizando a carreira aqui com vocês,
Esses pontinhos aqui, eles ficam mais sobressaltados, porque nós caminhamos em ponto baixíssimo até atrás do lequezinho, né? Mas depois o leque cobre, tá? Aí eu fecho aqui, olha, fiz todos os pontos baixos, fecho com ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu subo uma correntinha, um ponto baixo. Na sequência, faço o segundo, o terceiro e o quarto ponto. Duas correntes. No próximo ponto, nós vamos fazer aquela pipoca mesmo que nós fizemos aqui, tá? De 6 pontos altos. Então, eu faço 3 pontos altos no próximo da base. No próximo, eu coloco mais 3. Venho no primeiro ponto dos 6, puxo minha alcinha, dou um pequeno aperto, faço 2 correntes soltinha e desço aqui já no próximo ponto. Nós vamos ter a partir de agora 6 pontos baixos, tá? Então, eu já trabalhei 2, 3, 4, 5 e 6. A pipoquinha, toda vez que a gente for fazer a pipoca, ela cai justamente aqui, tá? Entre um leque e o outro. Então, eu faço 2 correntes soltinhas e vou repetir minha pipoquinha de 6 pontos altos. Nesse ponto, eu coloco 3. No próximo ponto, eu coloco mais 3. Volto aqui no primeiro ponto, fecho a minha pipoquinha, faço 2 correntes soltinhas e vou repetir aqui, então, mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntes e repete a pipoquinha, tá? Do jeitinho que a gente tá fazendo aqui. Vamos continuar aqui, pessoal. Fiz a minha última pipoca, as 2 correntinhas soltinhas e 2 pontos baixos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E eu já tinha 4 aqui, olha, 1, 2, 3, 4, com 2 aqui, 6. Então, eu fecho nesse ponto com ponto baixíssimo. Bom, nós temos 6 pontos agora, né? Eu vou passar pro próximo em ponto baixíssimo. E aqui, eu vou seguir assim, olha. 3 pontos alongado. Duplo. Eu tenho 1, 2, 3 pontos alongado, 2 duplo. Agora, eu vou fazer um duplo dentro da pipoca. Três correntinhas. Fecho meu picô no ponto duplo. Repito mais um ponto duplo dentro da pipoca. Tira 2, tira 2, tira 2. Vou fazer 2 pontos duplo na próxima alcinha. Tira 2, 2 e 2.
mais um ponto duplo, que são 2, e 3 pontos alongados. Esse leque ficou maior, tá? Agora, eu faço uma correntinha só, vou vir direto nessa outra pipoquinha aqui, olha, do ladinho dela, na alcinha, e vou começar novamente o nosso leque. 3 pontos alongados. Dois pontos alto duplo. Fiz o primeiro, agora já faço o segundo. Faço um ponto duplo dentro da pipoca. O picô de 3 correntinhas. Fecho na cabeça do ponto duplo. Faço mais um ponto duplo dentro da pipoca. Mais 2 pontos duplo na alcinha do lado esquerdo. E 3 pontos alongados. Uma corrente. Agora, é só entrar na próxima alcinha e repetir o mesmo leque, ok? Olha, fiz meu último leque. Agora, aqui, nós vamos entrar com ponto baixíssimo. Eu vou entrar nessa alça aqui de correntinha antes do ponto alongado, tá? Vou puxar meu fio ali pra trás. Faço uma correntinha. E aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa carreira, nós vamos ter 4. E eu tô no quarto ponto aqui, gente, no terceiro ponto. Então, eu vou descer aqui, olha, nesse ponto aqui, contando da direita para a esquerda, 1, 2, 3, no quarto ponto. Vou fazer um ponto baixo. Vou vir buscar minha alcinha aqui. Passo minha agulha pelas duas alcinhas. E fecho com baixíssimo. Agora, eu venho no ponto da frente, no próximo, e faço o segundo. Então, por enquanto, nós ficamos com 2. Quando eu for finalizar a carreira, a gente faz mais 2 do lado direito. Vão ser 4, tá? E a gente tem 2, ok? Aqui, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui nesse próximo, olha aqui, ó, vou pular o primeiro ponto, entro no segundo,
faço um baixo, no próximo um baixo, fiquei com 2. Agora eu vou buscar a alcinha aqui de cima do picô. Pega 2 alcinhas, tá? Prende lá com ponto baixíssimo. Vamos voltar aqui embaixo e trabalhar mais 2 pontos baixos. Então, a gente trabalha os 4 do meio, tá? Eu faço 2 baixos, prendo o picô e depois eu faço mais 2 baixos. Aí, eu repito 6 correntinhas. Vamos aqui pro próximo. Pulo o primeiro ponto, entro no segundo. Faço um baixo. No próximo, um baixo. Fiquei com 2. Agora, eu venho buscar aqui, pontinho do picô. Fecho com baixíssimo. Entro aqui atrás e vou trabalhar mais 2 pontos baixos. E segue com 6 correntinhas. 6. E assim a gente vai prendendo já o nosso picôzinho, correto? Olha, fiz a minha última alcinha, 6 correntinhas, e aqui nós iniciamos com 2 pontos, né? Ficamos com 2 pontos baixos. Então, aqui, gente, ainda tem 2 pontinhos para trabalhar, tá? Aí, eu entro aqui, olha, pulo o primeiro, entro no segundo. Faço um ponto baixo. Vou entrar aqui no próximo. Faço um ponto baixo. E fecho aqui no próximo, com baixíssimo. E assim, nós pregamos mais uma camada de folhas, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui, então, gente, eu tenho um pontinho, 2, foi onde eu prendi o picô, 3 e 4, tá? Então, aqui, olha, sobe uma correntinha onde nós fechamos, no mesmo ponto faz um ponto baixo, e no próximo, tá meio escondidinho aqui, faz o segundo ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos ficar com 4, tá? Os outros 2 pontos, a gente vai ser os 2 últimos da nossa carreirinha. Aqui dentro da alça, são 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entra na base aqui agora, trabalha 4 pontos baixos na sequência. 1, 2, 3 e 4. Entra na próxima alça e repete 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entra na base, um ponto baixo, o segundo. Esse pontinho aqui é que nós fechamos o picô, os outros 2 tá do lado de cá. Então, é 4 pontos na base e 6 dentro do espaço. 4 na base e 6 dentro do espaço.